É, Boa noite. O nosso trabalho ele é sobre a espiritualidade nos cuidados paliativos. E esse trabalho foi feito junto com a Liga de Fisiologia e Fisiopatologia Humana da FMP Unifase. Então, antes de começar a falar do tema propriamente, vamos falar de alguns conceitos. A espiritualidade, ela é conceituada como a busca pelo sentido da vida e por aquilo que está ao nosso redor, transcendendo a existência e a experiência humana. E nessa cartilha, a gente também correlacionou ela à bioética clínica. Recentemente, ela foi adicionada no conceito de saúde da OMS, e uma coisa importante a ser esclarecida é a diferença entre espiritualidade e religiosidade. A espiritualidade, eu já falei o que é. Em relação à religião, ela é uma soma de doutrinas e práticas realizadas por um determinado grupo, sendo que essas práticas geralmente são baseadas nos valores morais daquelas pessoas. Ainda em relação à espiritualidade, ela tem sido muito associada ao cuidado e à assistência à saúde. E a sua importância na totalidade do homem está cada vez mais sendo reconhecida no meio científico. Já os cuidados paliativos, eles são definidos como cuidados ativos, totais, de abordagem especializada, integral e humanizada. Eles são voltados para indivíduos terminais ou indivíduos que possuem alguma doença grave sem cura e têm o intuito de melhorar a qualidade de vida tanto dos pacientes como de seus familiares, auxiliando no enfrentamento da morte. Além disso, eles também auxiliam no alívio do sofrimento, garantindo uma morte digna e o controle adequado dos sintomas, tanto físicos quanto psicológicos, quanto espirituais. É interessante falar do instrumento World Health Organization Quality of Life, que trouxe um dos primeiros consensos sobre a qualidade de vida, que acaba sendo um conceito que entra bastante e afeta bastante a saúde física, o estado psicológico, as crenças pessoais, as relações sociais e a relação com as características do ambiente. Pode passar, Tainá. Então, tendo essa noção da qualidade de vida trazida por esse instrumento, tem como mostrar os benefícios da espiritualidade associada aos cuidados paliativos. Um deles, por exemplo, é a menor percepção dolorosa. Em relação a esse benefício, a dor crônica é o principal motivo da busca dos cuidados paliativos. E alguns estudos mostraram que a espiritualidade trouxe uma menor percepção dessa sensação dolorosa, já que acabou trazendo uma maior eficiência do eixo hipotálamo-hipófise adrenal em resposta à dor. E isso acabou provocando uma maior liberação de GABA, de serotonina e dopamina no sistema nervoso. Além desse benefício da menor percepção dolorosa, a espiritualidade nos cuidados paliativos pode ajudar os indivíduos a terem mais confiança em si mesmo e também a terem mais coragem para amar e perdoar, que é um aspecto que permite uma partida mais plena da vida. Além disso, a presença da espiritualidade também proporciona a esses pacientes um estado de bem-estar, conforto e também a esperança diante da morte. Bom, isso que eu acabei de falar são o que as pesquisas clínicas mostram, mas aí vem a pergunta: o que as pessoas em si, o que os pacientes acham dessa relação entre a espiritualidade e os cuidados em saúde? Então, alguns estudos feitos nos Estados Unidos mostraram que 95% das pessoas entrevistadas acreditam em Deus, 77% dessas pessoas acham que os médicos devem levar em conta a espiritualidade de cada paciente, 73% acha que é válido ocorrer um compartilhamento da espiritualidade entre o médico e o paciente. 66% dessas pessoas desejam ou desejaram que o médico questionasse a sua espiritualidade.
Só que só 10 a 20% dessas pessoas afirmaram que os médicos perguntaram sobre a espiritualidade. Então, esse último dado, ele já mostra um pouco que alguns profissionais de saúde não levam a espiritualidade tanto em conta assim no seu atendimento. Então, em relação aos médicos e aos profissionais de saúde no geral, os dados mostraram que eles têm uma visão um pouco diferente dos pacientes. Por exemplo, uma minoria percebe a importância da dimensão espiritual para os seus pacientes. Alguns afirmaram se sentir desconfortáveis ao falar de aspectos espirituais. Outros alegaram que não possuem tempo para lidar com a espiritualidade. E alguns não acham que a espiritualidade seria um aspecto importante a ser abordado por profissionais de saúde. E também que eles nem sabem como abordar esse assunto. Então, com essas informações, dá para perceber que alguns médicos e alguns profissionais de saúde não inserem muito a espiritualidade no seu trabalho. Mas, por outro lado, os médicos que abordam a espiritualidade durante seu trabalho relataram que ela trouxe um fortalecimento para o lado laboral e pessoal, assim como um sentido para a sua atuação profissional. E também que o uso da espiritualidade na prática clínica trouxe uma visão mais empática e um cuidado mais humanizado do seu trabalho. Então, essa dimensão espiritual tem sido considerada importante tanto pelos pacientes quanto pela ciência. Mas, como eu tinha falado antes, alguns médicos não sabem como abordar esse aspecto da espiritualidade no trabalho. Então, tem alguns instrumentos que auxiliam os profissionais de saúde nessa colheita da espiritualidade nos cuidados paliativos. Primeiro, falando de pacientes não religiosos, o assunto ele também precisa ser abordado. E algumas sugestões de perguntas são como o paciente está lidando com a doença, o que dá significado ou propósito na atual situação de doença, o que ou quais crenças culturais são usadas e que podem influenciar o tratamento, e quais são os recursos sociais disponíveis para apoiá-lo em casa ou no hospital. Já para os pacientes religiosos, tem alguns instrumentos conhecidos que podem ser usados. Nessa nossa cartilha, a gente só colocou esses três, que são o FICA, o Spirit e o Hope. Esses três instrumentos, eles buscam as mesmas informações cruciais para a equipe, que são se o paciente possui alguma fé ou espiritualidade, quais são suas práticas e como a fé ou religião desse paciente afeta a visão dele sobre a doença. Pode passar, Tainá. Em relação ao FICA, ele é um instrumento que avalia os domínios de fé, a importância da espiritualidade e da comunidade para aquele paciente. Então, algumas perguntas sugeridas são: você se considera uma pessoa religiosa ou espiritualizada? Você tem alguma fé? Se não, o que dá sentido à sua vida? A fé, ela é importante na sua vida? Quanto? E por aí vai, com diversas outras perguntas que podem ser feitas. O Spirit, ele é um outro instrumento e cada letrinha representa alguma coisa. No caso em inglês, mas eu vou falar em português. O S, ele representa a filiação religiosa. O P representa a espiritualidade pessoal. O I representa a integração em comunidades espirituais ou religiosas. O R representa rituais e restrições. O outro I representa implicações médicas e o T representa planejamento do fim. Então, algumas sugestões de perguntas são: qual é a sua religião? Descreva suas crenças e práticas da sua religião ou sistema espiritual que você pertence. Você pertence a alguma igreja, templo ou outra forma de comunidade espiritual? E por aí vai também com diversas outras perguntas. O Hope, assim como o Spirit, cada letrinha também significa alguma coisa. O H representa fonte de esperança. O O representa organização religiosa. O P representa espiritualidade pessoal e práticas espirituais. E o E representa efeitos sobre assistência médica e questões do final da vida. E algumas sugestões de perguntas são:
O que ou quem é que lhe dá esperança? Você faz parte de algum grupo de fé? O que é que esse grupo faz por você como pessoa? Que práticas espirituais pessoais, como oração ou meditação, ajudam você? E por aí vai. Então, esses são alguns instrumentos que podem auxiliar os profissionais de saúde. E, bom, é isso. Essa nossa cartilha, ela teve o objetivo de mostrar os benefícios da espiritualidade associada aos cuidados paliativos e também mostrar como essa espiritualidade pode ser abordada na prática clínica, de forma que tenha um atendimento mais empático, mais humanizado, um atendimento holístico para o paciente, de forma que ele tenha um conforto e uma melhor qualidade de vida nesse momento. É isso. Muito boa a apresentação, fluiu muito bem, o trabalho de vocês está muito bem organizado, muito bem fundamentado, parabéns. E acho que esse trabalho, quando vocês submeterem, creio que será aprovado, tenho a impressão. Tá muito direitinho Que e bom. uma coisa muito bem apresentada também. Uma coisa importante é que vocês, como viram, né, por que essa discussão está dentro da bioética clínica? Porque o cuidado, a espiritualidade, eles pertencem à bioética clínica pelo fato de isso se constituir um direito da pessoa, né? É um direito da pessoa e das coletividades. Então, parabéns.